Fala, meus amigos, olha nós aqui novamente para mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. Olha, hoje nós temos um convidado muito especial, não é qualquer convidado, é um amigo, um irmão. Eu sei que muitos que estão acompanhando agora conhecem ele, esteve aqui conosco um tempo atrás e eu tenho certeza que você vai sair mais abençoado, mais cheio de fé depois de você acompanhar esse bate-papo. Matheus Aguilar é o convidado de hoje e bora lá. O bate-papo está incrível e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Acompanha aí. Meu amigo Matheus, é um prazer ter você aqui com a gente. Tu é um irmão para mim e eu amo você demais, cara. Eu estou muito feliz de te receber aqui para a gente ter um bate-papo muito bacana e seja bem-vindo, tá bom? Seja Eita, bem-vindo que aí, um coração para satisfação, ti. que satisfação, meu Deus do céu. Que tempo maravilhoso, eu confesso que eu estava aqui contando os dias e graças a Deus esse dia chegou, né, de poder estar com vocês aqui. Sim. E para mim é uma honra, viu, poder mais uma vez ter esse tempo com você, né, uma pessoa que considero como meu irmãozão mesmo, meu parceiro, e vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo edificante, tenho certeza disso. E obrigado pelo convite. Que é isso, mano. A honra é nossa, o prazer é nosso. E olha, vou te confessar aqui uma coisa. Pastor Ribinha falou isso quase agorinha, mas eu já ia falar também. Você veio aqui, né? Teve com a gente um tempo atrás e a galera amou você. Sempre pergunto, não tem uma semana que não tem alguém perguntando quando é que o Matheus vai estar aqui com a gente de novo. Então a galera te amou, mano, ama você demais e eu sei que em breve Deus vai preparar um tempo para a gente estar junto aqui de novo, te recebendo e adorando a Jesus juntos aqui. Tá bom? Olha, Prazerzão mesmo ter você. eu posso dizer o mesmo, viu? Como eu amei esse povo. Eu toda vez que eu tenho oportunidade, né? E eu sempre comento, sabe? Uma das coisas que para mim foram marcantes, né? Assim, foram várias coisas, né? Mas em especial foi ver de fato o que Deus tem feito, né? Nessa cidade maravilhosa e de fato quem saiu daí aprendendo mais, sendo edificado, Sim. conhecendo mais, com certeza fui eu. Com certeza fui eu. Essa igreja me Amém. impactou, essas pessoas maravilhosas. E eu creio num tempo de Deus aí maravilhoso para a gente estar de novo aí. E vai ser muito bom poder servir vocês. E o pastor Ribinha, família, vocês são top demais, de verdade. Amém, mano, amém. Olha, Deus vai preparar esse momento e eu tô orando por isso. E eu Amém. sei que, Amém. olha, Eu creio. quando você esteve aqui, a gente fez uma imersão, né? Imersão de cura. Foi. Foram 2 dias, mas você ministrou no domingo também, né? No culto de domingo. Depois a gente foi numa cidade vizinha que você ministrou lá também. Naquele dia, não sei se tu sabe, mas naquele dia, naquela igrejinha que a gente foi, numa cidade aqui próximo, ali tinha reunido ali umas 4, 5 igrejas reunidas, mano. Então Uau! foi um tempo muito bacana. E quando tu vier de novo, a gente vai estender esses compromissos aí nas igrejas dos amigos, porque teve gente que cobrou, falou, porque você não me falou que ele estava aí pra gente agendar um momento lá na minha igreja, só que o tempo era corrido, né? Foi. Gostaria de fazer uma pausa rapidinho apenas para mencionar os nossos amigos patrocinadores. O primeiro deles é ViaCar. Se você pretende comprar o seu carro ou o seu segundo, o seu terceiro carro, procure eles. Eu tenho certeza que você será muito bem atendido e vai ter opções para você ter um carro para você, para sua família. Procure ViaCar. Texcel, tudo a respeito de tecnologia, celular, película. Tudo dentro desse mundo da tecnologia você pode encontrar na Texcel. Posto Pericumã, você pode pegar o seu carro, ir no Posto Pericumã, abastecer, gasolina de qualidade, você será muito bem atendido por eles. Reicar, deu um problema no carro, você pode levar para consertar seu carro. Olha, atendimento incrível, eu sempre levo meu carro lá e o trabalho deles são excelente. Agora, se você quiser um galeto, top, muito bom, saboroso, você pode procurar a Galeteria Sabor Nordestino. E se você quiser também
aprender mais sobre pregação, tem a Escola de Pregadores do Pastor Ribinha. E se você quer saber como é que faz para buscar uma mercadoria em outro estado para levar para sua loja, para o seu comércio, eu não sei, você pode procurar o pessoal da Box2. Ele faz um trabalho excelente de buscar a sua mercadoria e deixar na porta da sua casa. Então esses são os nossos amigos patrocinadores. Foi bem corrido mesmo. Mas na próxima tu vem com mais tempo para a gente visitar outros amigos, outras igrejas, outras cidades, para o meu amigo estar ministrando lá, e vai ser muito bacana. Tá bom? E eu vou com o maior prazer, viu? Vai ser top, vai ser top. Para, estamos aqui no bate-papo aqui, tão à vontade. E vai ser top. E assim, tu veio e falou sobre cura, sobre essa vida sobrenatural. E claro, não ficou só nas palavras, a gente viu muita manifestação do Espírito Santo, pessoas sendo curadas, batizadas. Pessoas estavam desanimadas, né, em relação à sua vida espiritual, foram despertadas por Deus. Amém. E esse vai ser o assunto, né? Vai ser o assunto que a gente vai conversar. Eu queria só assim, Matheus, que tu desse falasse um pouquinho de ti, né, onde tu mora, qual a igreja que me congrega, se é casado, uma mini biografia aí para a galera te conhecer, quem ainda não te conhece. Bom, muito prazer a todos vocês, né, que nos assistem. É um prazer imenso poder estar aqui, ter esse tempo. Eu sei que isso é um tempo maravilhoso. Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Matheus Aguilar. Eu congrego no Verbo da Vida em Guarulhos. Eu moro em São Paulo capital. Sou casado com a Natália. Eu sou diretor e pastor do Centro de Cura aqui do Verbo da Vida em Guarulhos, né? O Centro de Cura em Guarulhos. Já fazem mais ou menos uns 23 anos que nós estamos na caminhada com Cristo, né? Percorrendo, né, por todos os lugares, cumprindo o ID, cumprindo de fato o chamado de Deus, por todos os lugares, né? Ensinando as pessoas sobre cura, ensinando sobre as manifestações. E fazem 23 anos que eu já estou nessa caminhada, né? Fazendo isso, cumprindo com certeza aquilo que o Senhor nos propôs. E é uma honra poder estar aqui com vocês, né? Já congrego no Verbo da Vida já há algum tempo, né? Já são muitos anos que eu já estou lá, já são mais de 10 anos, né, no Verbo da Vida. E estou plantado ali, né, fazendo o que de fato fomos chamados para fazer. Estamos debaixo do nossa supervisão, que são os nossos pastores locais, o Carlos Eduardo e a Evelyn. E graças a Deus estamos lá, né? Correndo, cooperando com a obra e servindo ao Senhor, né? Que acima de tudo é o que nos traz muita alegria, também muita felicidade com isso tudo. Amém, mano. Amém. Olha, eu gostaria já de começar a dar uma introdução aqui sobre o assunto que a gente vai conversar aqui. A gente vê muita manifestação do Espírito Santo, manifestação verdadeira, genuína, mas em contrapartida, eu não sei se já é um movimento um pouco mais antigo, mas parece que agora, nesse período das redes sociais, ficou mais evidente que existe muita coisa falsa rolando por aí. E que, de certa forma, isso acaba prejudicando aquilo que é verdadeiro. Então, o número de páginas no Instagram, hoje, que mostra esses absurdos, são muito grandes. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar muita coisa aí. Cara, você olha, você sabe que não é de Deus. Você sabe que é uma coisa deturpada, que é só aproveitar das pessoas. Mas graças a Deus que a gente tem pessoas sérias que levam isso a sério. Acho que a Igreja Verbo da Vida é uma igreja séria, que leva isso muito a sério. Meu amigo é de lá, já faz esse trabalho há muitos anos, né? Porque desde quando eu te conheço que tu fala sobre esse assunto. Sim, né? é verdade. Tá no DNA, tá na vida de vocês. Verdade. Então, como que o meu amigo lida com essa questão do falso, do verdadeiro? Assim, qual o caminho que vocês encontram para que as pessoas compreendam melhor a forma correta, sadia de se manifestar nos dons? Bom, Calete, em primeiro lugar, eu acho que hoje ganhou muito mais ibope as páginas que nós falamos humorísticas, né? Eu não sei se posso chamá-las de humorística, até porque existe um certo escárnio que acaba
trazendo para o corpo de Cristo, É. para o nome de Jesus, entendeu? Porque o que acontece? Hoje, muitos ensinos disseminados, eles estão provocando escândalos, né, dentro do mundo cristão, né, se assim eu posso dizer. Então, o problema todo para isso é que as pessoas elas não estão levando a sério a palavra de Deus, né? O estudo da palavra de Deus, uma vida íntegra cristã, e com isso elas acabam inventando moda, muitas vezes, e Uhum. trabalhando com assentimento mental, né? Fazendo com que as pessoas acreditem, na verdade, que todo barulho é mover, né? Uhum. E eu acho que isso tem se propagado de uma forma tão poluente, né, que as pessoas hoje elas estão se tornando motivo de chacota, porque o fato de não estudar a palavra de Deus vai provocar nelas, né, alguns achismos interiores que farão com que elas tirem suas próprias conclusões e não cumpram e não venham cumprir a vontade de Deus pela palavra, né? A falta de consagração hoje em dia, a falta de oração. Então, tudo isso são algumas debilidades que nós estamos encontrando e muitas pessoas hoje estão presas em relação a todos esses movimentos, né? Que muitas vezes parecem ser movimentos espirituais da parte de Deus e, na verdade, muitos deles não passam de enganos, né? Então, hoje, Perfeito. esse mercado, se assim eu posso dizer, esse mercado, né, da página humorística, ela ganhou muito, ela tem muita evidência no nosso meio, justamente por conta da aventura de muitas pessoas que estão ganhando ibopes, fazendo coisas de Uhum. forma errada. Então, hoje, quando a gente olha para isso aí, nós vemos que o que é certo está se tornando cada vez mais distante e o que é errado está cada vez mais evidente. Perfeito, perfeito, mano. Isso é um problema, né? Está É levando um as pessoas para o problema. engano. Pois é um problema sério. E isso acaba trazendo no consciente das pessoas de que esse sobrenatural aí, ele não serve mais, não presta Exatamente. mais, né? Acaba sendo Exatamente. excluído por causa desses abusos. Mas eu sei que esse podcast aqui, Matheus, tem essa função também de ajudar as pessoas a compreender de forma sadia o que é se mover no sobrenatural. Como Amém. tu disse, não é esse barulho todo que geralmente a gente vê por aí. Existe a simplicidade também do sobrenatural, né? Nem sempre é um anjo Claro. aparecendo, nem sempre é um anjo descendo, Não. né? Às vezes é só uma imposição de mãos, uma oração silenciosa. Às vezes né, uma coisa mais tranquila também. Não estou nem dizendo essa coisa mais estética assim, mas parece que o falso tem uma característica, né? Faz barulho demais, né? O Faz muito problema hoje, barulho. Caleb, o problema hoje é que as pessoas, elas estão muito mais ligadas à performance, né? Eu Pronto, acho, tu eu bateu acho, no eu, ponto. eu acho que a performance hoje, ela tem tido uma relevância maior aos olhos das pessoas que muitas vezes não querem compromisso. E que tipo de compromisso é isso que eu estou falando? O compromisso das pessoas pegarem a palavra de Deus, meditarem na palavra, né? Orar de forma que você possa, de fato, conseguir compreender o que ali está escrito. Então, eu acho que as pessoas se tornaram um pouco mais preguiçosas, né? Em relação ao conceito da palavra de Deus, em que você precisa meditar, você precisa criar uma vida com Deus de uma forma em que de fato você tenha esse tempo de qualidade com o Senhor, né? Então hoje eu acho que a performance ela ganhou muito mais like, né? Do que Entendi. a verdade pura da palavra. Porque você comentou uma coisa muito importante agora há pouco. Você disse, existe muito barulho. Isso é uma verdade. Porque as pessoas elas estão dando muito mais atenção a coisas que possam fazer com que aquilo desperte a atenção das outras. Mas nem tudo isso é o poder de Deus, entendeu? Até porque a Bíblia diz em Romanos 1,16 em diante, você vai ver que a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, né? E quando nós falamos que o Evangelho é o poder de Deus, a própria palavra de Deus, ela contém o poder que nós precisamos. Agora, o mover dos dons, né? Isso é uma coisa que tem que continuar acontecendo, mas se tornou banal por conta dessas pessoas que estão ridicularizando exatamente tudo que está acontecendo hoje. Quando um mover genuíno acontece, aquilo vira um motivo de chacota.
Perfeito, perfeito. Matheus, eu tenho algumas perguntas para fazer para ti aqui, e eu queria começar por uma que eu acho que muitas pessoas perguntariam para ti. Pode falar. Se essa vida no sobrenatural, né, dessa ação dos dons do Espírito Santo, ela é uma coisa disponível a todos os crentes. Todos podem ministrar cura, todos têm dom de cura, os dons de revelação. Como que o meu amigo vê essa questão? Conseguiu me ouvir? Bom, cortou um pouco o que você estava falando, não consegui pegar toda a pergunta de uma forma completa. Você pode Entendi. repetir, por favor? Se o acesso à manifestação dos dons é uma coisa disponível a todos os crentes, ou se é uma coisa mais exclusiva de alguns, como é que meu amigo vê essa questão? O que acontece? Eu acho que a falta de compreensão em relação ao que o apóstolo Paulo fala em alguma das suas cartas, eu acho que essa lacuna em que existe entre as pessoas em relação ao que Paulo diz em suas cartas em relação ao mover do Espírito e o cumprimento disso em relação ao que nós fazemos na igreja, no nosso dia a dia, eu acho que existe uma lacuna muito grande, né? E essa lacuna, ela precisa ser preenchida a partir do momento que nós sabemos exatamente o que a palavra de Deus diz em relação a tudo isso. Bom, em 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 1, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente sobre os dons espirituais. E os dons espirituais, eles precisam ser respeitados, né? Eu sempre digo que os dons espirituais, eles precisam ser respeitados. Por que eles precisam ser respeitados? Porque quando o apóstolo Paulo fala a carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, Paulo começa dizendo assim, irmãos, quanto a vocês, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Esse é o primeiro versículo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, certo? Então, eu acho o seguinte, dentro desse capítulo, ele vai tratar exatamente como nós devemos cuidar ou tratar dos dons espirituais. Ou seja, são as informações que ele traz para a igreja de Corinto, né? E ele fala isso especificamente aos apóstolos, ele fala a todos aqueles que estão envolvidos dentro da igreja. Essa passagem não é para os gentios, não é para qualquer outro tipo de pessoa, a não ser os cristãos. Os crentes, se assim eu posso dizer, da igreja de Corinto. Agora, o que a igreja precisa saber? A igreja precisa saber como manifestar eles, como se manifestar nos dons, né? E esse é um problema muito grande que existe no meio da igreja, porque existe uma certa bagunça, né? E as pessoas acham que o mover de Deus é bagunçado, né? Todo mundo faz do jeito que acha que tem que fazer, Deus não está engessado, o Espírito Santo de Deus não está engessado, mas na verdade, Perfeito. o Espírito Santo de Deus ele não é desequilibrado, né? Nós não podemos tratar a palavra de Deus como algo de uma forma metódica, né? Só que também nós não devemos tratar a palavra de Deus como algo libertino, né? Porque, Perfeito. por exemplo, eu mesmo já vi muitos vídeos na internet de coisas que estão completamente fora da palavra de Deus, né? As pessoas, ao invés de concentrar, se assim eu posso dizer, a autoridade que há no nome de Jesus, estão concentrando em diversas outras coisas, menos o nome de Jesus. Tudo hoje acaba parecendo ser muito mais poderoso que o nome de Jesus, né? As pessoas lá falam, olha, tem uma espada na minha mão, tem um arco, tem Perfeito. isso, tem um monte de coisa na minha mão, e isso vai tocar a pessoa, isso vai expulsar o demônio, isso vai curar. Cara, nada disso é bíblico, nada disso é bíblico. Tem muitas pessoas fazendo menção de coisas que o apóstolo Paulo nem sequer mencionou. A Bíblia não menciona. E as pessoas estão inventando coisas como se elas estivessem desordenando as manifestações do Espírito. Por exemplo, as pessoas elas colocam o poder e terceirizam esse poder numa situação, num objeto, naquilo que elas acham.
E, na Uhum. verdade, tudo que se refere à autoridade, nós vamos encontrar no nome de Jesus. Não tem, nós não Perfeito. temos, nós não temos assim uma outra forma. Não existe nada mais poderoso que o nome de Jesus. Agora, quanto aos dons espirituais, nós sabemos que os dons eles se manifestam no meio da igreja, né? Eles se manifestam nos filhos de Deus, né? E tudo começa a partir do momento que Jesus ele diz lá em Atos 1:4, ele diz assim: olha, vão para Jerusalém, não se ausentem de lá até que do alto recebeis o poder. Né? Jesus disse isso para 120 homens que estavam ali, aguardando de fato com expectativa esse poder. Agora, o problema todo é que as pessoas elas tiram essa dependência das manifestações do Espírito Santo de Deus e elas colocam em suas mentalidades. Então, o assentimento mental hoje, ele é um grave problema para trazer engano para as pessoas e trazendo engano sobre as pessoas, quem tem a condição de agir em relação por trás de tudo isso é só o diabo. Espíritos que vão influenciar as pessoas, até mesmo cumprir de certa forma algumas coisas que elas estão declarando, e as pessoas vão achar que Deus está se movendo ali. Quando na verdade muitos pregadores, muitos pastores que estão agindo fora da palavra de Deus acabam abrindo precedentes para esses espíritos malignos começarem a atuar na igreja e começar a deturpar tudo que se refere àquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, por exemplo, se você olhar no versículo 3 lá de 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver Paulo falando assim: olha, ninguém pode falar, ninguém pode chamar Jesus de anátema, né? Se não for pelo Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo ele traz esse exemplo no versículo 3, ele está falando exatamente que ninguém pode fazer qualquer outra coisa de forma espiritual se não for pelo Espírito. Entendeu? E esse é o problema. Se você olhar no versículo 3, diz assim: portanto, vos quero compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, mas ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, o versículo 3 diz isso. Só que as pessoas elas estão inventando moda, achando que Deus está aquém daquilo que a sua palavra diz, e Deus não está aquém. Deus ele se move em relação àquilo que a sua palavra está dita, né? É claro que você Perfeito. pode ter, é claro que você pode ter uma direção específica, Deus pode te dar uma direção, como por exemplo, vamos lá, muitas pessoas hoje fazem eu não tenho nada contra, eu quero deixar claro, eu não tenho nada contra a campanha que as pessoas fazem. Eu acho que cada um faz aquilo que acredita, aquilo que crê. Aham. Mas às vezes as pessoas elas isolam uma direção específica do espírito e elas acham que aquilo se torna uma doutrina. Então, por exemplo, quando Jesus ele vai curar o cego, ele cospe, faz uma laminha no chão e coloca nos olhos do cego e manda ele lavar, né? Quando ele vai lavar, a Bíblia diz que ele vai enxergando como árvore, e ele vai lavando até que a visão dele se torna uma visão limpa, 100% original. E as pessoas hoje, eu já vi pregador cuspir no olho das pessoas, Meu achando que ia, Deus. achando que ia funcionar da mesma forma que funcionou com Jesus. E Jesus não cuspiu no olho da pessoa. Jesus foi ali, Pois é. cuspiu no chão, fez uma laminha, colocou no olho daquele cego e ele disse: vai lavar. Ali foi uma direção específica do Espírito Sim. Santo, né, através da vida de Jesus, Perfeito. né? E Perfeito. E hoje se Mateus? tornou uma bagunça. Pois é, e pelo menos eu não vi mais Jesus nas Escrituras fazendo isso de novo, como se fosse uma Nem, regra, não nem é? eu vi, exatamente. Pois é. Então, são pessoas que faz a doutrina do paninho, né? Dessa Exatamente. questão aí do barro feito com... Meu Deus, são esses absurdos É, que quando fogem do controle, acabam trazendo essa má imagem para isso. Então, acho é, que o caminho que meu amigo está dizendo é o caminho das Escrituras. É com você certeza. compreender a forma correta de se mover. E essa vida do Espírito também, né? Porque Exatamente. essa sensibilidade de perceber o Espírito soprando ali na hora, te conduzindo ali na hora. Então, meu amigo, quando as pessoas perguntam para mim, quem foi a pessoa assim que me discipulou em relação aos dons, eu sempre menciono o teu nome, né? E, e aprendi muita coisa contigo, se discipulado. A gente sempre tem essas conversas, né?
e sempre é um tempo de discipulado para mim, aprendo muito contigo. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Claro. A gente vê que um dos dons que o apóstolo Paulo fala muito, pelo menos dá a parecer que o apóstolo Paulo chama esse dom de o dom mais importante. Não sei para ti, sei se tu Uhum. pensa desse jeito. Mas ele dá uma ênfase muito bacana sobre o dom de profecia. Mas eu sei que meu amigo gosta muito dessa questão do dom de cura. Te vejo muito manifestando esse dom, né? Há uma ligação entre os dois? A questão da profecia e cura? Algum momento eles se misturam? Porque eu tenho essa impressão de que as pessoas, quando elas começam a se mover, e eu também já passei por isso, de repente Uhum. você está num dom e pula para outro dom, aí de repente mistura com outro, né? E às vezes isso acaba confundindo a forma como você deve fazer ali. E eu queria saber de ti, como é que tu vê essa forma, dom de profecia e cura, a mistura dos dois, os dons se misturam, como é que tu vê isso? Bom, assim, vale salientar uma coisa. No versículo 4 de 1 Coríntios 12, começa o Paulo dizendo assim: ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Né? Ele já começa dizendo o seguinte: tudo que vai acontecer daqui para frente é por um único e mesmo Espírito. É isso que ele vai falar. Se você acompanhar o versículo 5, o versículo 6, até o último versículo, que é o versículo 31, né? O 31 até não, porque ele não vai falar sobre isso, mas até o 30, que é onde ele faz a pergunta: todos têm os dons de curar? Né? Todos falam diversas línguas? Todos interpretam? Essas são as últimas três perguntas que ele faz nesse capítulo 12, de 1 Coríntios 12, certo? Agora, o que que eu vejo com tudo isso? Eu vejo que os dons, eles são para o aperfeiçoamento, né? Ele vai aperfeiçoar pessoas, ele vai edificar pessoas, né? Até você olhando o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, lá no versículo 3, ele diz que o dom, ele precisa edificar, consolar e exortar, né? A Bíblia diz que ao que profetiza, né? Ele diz, fala a homens, né? Para consolar, confortar e exortar, né, quando ele fala sobre isso. Então, o que nós precisamos entender? O Espírito Santo de Deus, ele vai se mover. Eu sempre digo uma coisa, eu acho até importante a gente grifar. Deus, ele vai se mover a partir do ambiente que nós damos liberdade para ele. Né? Por que eu sempre digo isso? Porque ele se move no ambiente que nós criamos. As pessoas acham que Deus vai criar ambientes. Não. Deus ele vai ter a liberdade de se mover no ambiente que nós criamos. Por quê? Porque você cria um ambiente e ele se move diante daquilo que você crê que ele vai acontecer. Então, quando eu olho o apóstolo Paulo falando sobre isso, e eu achei bem interessante sua pergunta, porque assim, você falou sobre a diferença entre dons de curar e dons de profetizar. Na verdade, são coisas, sim, são moveres diferentes que acontecem pelo único e mesmo Espírito, sim. Agora, são duas coisas com duas finalidades diferentes, né? E é isso que nós precisamos entender. Por quê? Porque eu sei que o apóstolo Paulo, quando ele comenta sobre isso, ele coloca isso como, de fato, algo mais importante, né? Ele cita, né, que ele acha importante acerca do dom da profecia, né? Nós sabemos que a profecia, ela tem três pilares, como eu disse em 1 Coríntios 14, versículo 3: exortar, consolar e confrontar. Então, quando essas três coisas acontecem diante de uma profecia, nós precisamos entender que Deus está envolvido naquilo. Por que eu estou dizendo isso? Deus nunca vai falar algo que nós não tenhamos como compreender uma vez que nós nascemos de novo. Deixa eu dar um exemplo aqui. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, eu acredito que hoje só vai dar o apóstolo Paulo aqui no nosso podcast, tá? É, Mas o apóstolo Paulo ele ressalta isso de uma forma muito categórica, lá em Romanos no capítulo 8, e lá nos versículos 28, 29, ele vai falar sobre algumas coisas, e ele também cita algo muito importante que nós precisamos entender, né? Como naquele versículo que muitas pessoas acham, uau, quando o pregador fala esse versículo entregando uma palavra para alguém,
é o ápice da coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí a pessoa para nesse versículo. Aí quem não tem entendimento da palavra vai ficar assim, uau! Ou seja, está vindo algo, está vindo uma surpresa muito grande da parte de Deus. Não é assim que as pessoas pensam? Sim. E Mas o tem uma versículo... outra coisa, Mateus. As pessoas também pensam que essa realidade é uma realidade apenas da eternidade e não para agora. Também tem isso. Então, mas esse é o problema. Porque o versículo posterior a esse, que é o versículo 10, a Bíblia diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então veja, Deus, ele nunca vai para os seus filhos querer se manifestar de forma que eles não entendem. Deus não é subjetivo, Entendi, e as pessoas precisam entendi. entender isso. Deus não é subjetivo. A Bíblia nos diz em Gênesis 30:19 algo interessante. Ele fala assim: olha, eis que vos apresento, coloco contra ti e apresento bênçãos e maldições, bênçãos e maldições, vida e morte, mas escolhe, pois, a vida. Gênesis 30:19. Aí, se você olhar Gênesis 29:29, ele diz o seguinte: as coisas ocultas pertencem somente a Deus, que fez os céus e a terra. Mas a nós pertencem as reveladas, a nós e os nossos filhos para sempre. Então, se tudo que você para pensar, quando o assunto é Deus e os seus filhos, ele não vai deixar uma pessoa com uma pulga atrás da orelha. E esse é o problema, que as pessoas falam assim, mas Deus é Deus, ele é o todo soberano, todo poderoso. De fato ele é. Sim, Ele é tudo isso, ele é tudo isso. E ele nunca vai mudar, ele é tudo isso. Só que se ele nos deu o teu espírito e nós temos condições de perceber no espírito, por que ele vai te dar uma direção que você não entenda, sendo que a vida dele se move em você agora? perfeito, perfeito. Então, o que que eu vejo? Algumas coisas não edificam. Algumas profecias se tornam profetadas porque elas têm o destino para fazer três coisas na vida de alguém: edificar, exortar e consolar. Se uma dessas três coisas não tiver acontecendo quando alguém profetiza ou fala aos homens, que a Bíblia trata isso, aquele que profetiza fala aos homens, e ela traz esses três pilares, o apóstolo Paulo traz esses três pilares em 1 Coríntios 14:3. Se não tiver nenhuma dessas coisas em relação ao que está sendo tratado, liberado, como a tal da profecia, esquece que Deus não está envolvido nisso. Perfeito. Esquece, esquece. Por quê? Porque quando Deus ele se manifesta através de um dom, aquele dom precisa ter edificação. Se não tiver edificação, você não vai ter proveito naquilo. Não adianta. Como é que você vai ter proveito em algo que você não entendeu? Não Perfeito. existe. Então essa questão é que assim, quando nós falamos sobre os dons de curar, Paulo pergunta isso aqui no versículo 30: todos têm os dons de curar? Se ele faz essa pergunta, é porque nem todos têm. Perfeito. Esquece. É diferente daquilo que Jesus disse em Marcos 16, no final do versículo 18. E porão as mãos sobre os doentes, eles serão curados, certo? Isso é para todo aquele que nasceu de novo. Todos aqueles que são nascidos de Cristo, todos aqueles que têm a sua natureza recriada, todos eles podem impor as mãos. Agora, o dom de curar já é algo que se move numa facilidade maior na vida de uma pessoa, a ponto Entendi. daquilo ser um poder manifesto da vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, eu estava no Rio de Janeiro, nós estávamos fazendo um seminário, e eu fiz ali, eu fiz um apelo para as pessoas que estavam com dores. E aí veio um rapaz na frente, né? E ele veio na frente, ele estava com muitas dores, né, na lombar, ele até relatou que aquilo doía há anos, né, no corpo dele e tal, e ele sofria com aquilo. E o que aconteceu? Eu pedi para um irmão estar me ajudando e pedi para esse irmão colocar as mãos na região das dores, onde estava doendo. E eu liberei ali, no nome de Jesus, né, falei assim: em nome de Jesus, receba a tua cura. Ele olhou para mim assim, meio que desacreditado, e disse assim: ó, não saiu não, cara, tá aqui. Ele olhou para mim e falou desse jeito. Aí eu pedi para a pessoa que estava com as mãos, eu coloquei as minhas mãos na autoridade do nome de Jesus e dei um comando ali. Falei: dor, eu ordeno que você saia no nome de Jesus.
ele olhou desesperado para mim e falou assim: rapaz, tirou com a mão. Ele falou: saiu, saiu, não sinto mais nada, não sinto mais nada. O que aconteceu ali? Ali foi uma operosidade do dom da fé. Entendi. Ali se manifestou o dom da fé. Por quê? Porque há uma operação do dom de milagre, de dom de cura ali sobre minha vida. Então, o que aconteceu? Aquele homem foi curado através da autoridade que há no nome de Jesus, né? E aí a cura ali se manifestou de forma instantânea, a ponto dele olhar ali para todo mundo, se emocionar, né? E falar Muito assim: bom. rapaz, esse negócio funciona. E ele foi curado. Amém. Muito bom, mano, muito bom. E Mateus, às vezes a gente também enxerga assim que essa orientação do apóstolo Paulo, talvez ele tenha falado isso como a profecia ser um dos mais importantes, porque ele também estava resolvendo um problema na igreja local, que era um problema de divisão, né? Exato. Então, quando ele diz assim, olha, quem profetiza é como se tivesse uma posição mais importante do que aquele que ora em línguas, porque a profecia tem mais a ver com essa coisa da comunidade, edifica a igreja, edifica todo Isso. mundo. Então, eu acho que ele queria resolver esse problema, então ele tinha que destacar um dom que realmente dá-se essa conotação do todo, né? De abraçar a comunidade, de edificar a igreja, de edificar o outro e não uma coisa mais pessoal. Então, talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Mas existe também a questão da oração em línguas, porque muitas pessoas acham que a oração em línguas só tem a finalidade de edificar a si mesmo. Mas se ela tem interpretação, ela vai edificar o outro, entende? Exatamente. Então ela tem essa dupla finalidade também, não só individual, mas ela sendo interpretada pode edificar a vida do outro. E eu gosto muito dessa coisa dos dons, tu sabe disso, né? Sim, A é um gente gosta assunto de muito, conversar muito, sobre. muito rico, né? É, e Mateus, é, só aprofundando um pouquinho essa questão do dom de cura, de administrar cura sobre a vida das pessoas, tu disse então que alguns têm realmente esse dom específico, que é uma coisa constante, não forçada, simplesmente flui da vida dessa pessoa, mas tem aquela que não tem o dom, mas que ela também pode ministrar cura sobre a vida das pessoas. Sim, sim, pode. Entendi, entendi. Muito Pode, bom, porque pode porque é assim, essa autoridade foi dada à igreja, né? perfeito, perfeito. Quando analisamos Jesus lá em Lucas capítulo 9 no versículo 1, a Bíblia diz que ele deu gratuitamente para os discípulos poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as enfermidades. Ele disse isso em Lucas capítulo 9 versículo 1. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta de milhões. Não sei como é que você vai responder isso. Eu já estou convencido, depois que eu vi John Wimber, né, já o falecido John Sim, Wimber, falando sobre isso, mas eu também queria te ouvir. E já fiz essa pergunta para ti, a gente conversando aí, só nós dois. Não dá para negar que nem todo mundo é curado quando a gente está ministrando, né? Tá aí. Se a gente for conversar com as pessoas que ministram curas, ele sempre vai mostrar alguém que de repente não foi curado. Agora, tem pessoas que já acham que Deus vai curar todo mundo, né? Não, todo mundo vai ser curado. E quando as pessoas não é curado, coloca a culpa na falta de fé das pessoas, na falta de crença das pessoas, começa a buscar, como é que eu posso dizer, algum desculpas. argumento, desculpas nos outros e não em si. Posso falar a minha posição antes de tu falar a tua? Vou falar a Claro, minha. claro. Eu acho, Matheus, que existe também um certo mistério aqui. De que assim, por que tem duas pessoas, uma foi curada e a outra não foi? E eu não encontrei assim uma resposta e a minha conclusão é, cara, não sei te responder isso. Não sei por que Deus curou um e não curou o cara que estava ali do lado. Não tem uma resposta. Pode ser que seja, sei lá, deve ter algum motivo, mas eu não sei te dizer. Essa geralmente é a resposta que eu dou para alguém que pergunta isso.
Agora eu queria saber de ti o que você pensa sobre essa questão. Olha, eu acho que essa questão é muito importante, mas nós temos respostas plausíveis suficientes para respondê-la, tá? A primeira, vamos lá. A Bíblia diz que Jesus não pôde curar a todos em sua terra por conta da incredulidade de muitos. Perfeito. Então vamos lá. A Bíblia diz que ele não pôde curar. Então veja, nós estamos falando da pessoa de Jesus aqui, ok? Pois é. Mas vamos tratar uma coisa aqui. Vamos tratar uma coisa bem legal aqui. A Bíblia diz 4 vezes que o justo virá da sua fé. Não é isso? Então vamos lá. Tudo que se refere à cura se recebe pela fé. Isso é um fato Entendi. consumado, tá? A cura se recebe Está pela no fé. campo da fé. Isso, está no campo da fé. A menos que quando há um propósito de Deus curar de fato ali, que o dom da fé se manifesta, aquilo vai acontecer, independente do que esteja acontecendo ali, vai se manifestar. Aí é uma coisa completamente à parte, onde existe de fato um propósito de Deus para uma determinada situação, para um determinado alcance. Agora, eu acho o seguinte: a Bíblia trata que Jesus ele não pode curar a todos por conta da incredulidade do povo, né? Então, o que eu penso em relação a isso? Primeiro, eu jamais me condenaria se algo não acontecesse com alguém, e não estou dizendo isso porque não se trata a mim, mas é alguém que é com um terceiro, com uma pessoa, não é isso, tá? Mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso, uma vez que não aconteça da pessoa ser curada. Por quê? Primeiro que nós sabemos que quem cura é o Senhor, né? Nós estamos aqui exatamente para crermos, impor as mãos na autoridade do nome de Jesus, crer de fato para que as pessoas serem curadas, né? Só que se você parar para pensar, quando você olha lá em João capítulo 15, João capítulo 16, lá no versículo 17 em diante, vai falar de uma mulher que estava 18 anos presa, encurvada, né? Ela tinha um espírito sobre ela e ela estava encurvada a todo esse tempo. A Bíblia diz que quando Jesus ele libera uma palavra para ela, ele disse assim, e Jesus, chamando ela à parte, disse, ser curada. E aí o versículo seguinte diz assim, então, chamando ela, impondo-lhe as mãos, ela se endireitou. Então veja, existem duas coisas que podem acontecer. João capítulo 16 que fala dessa mulher, Lucas capítulo 9, se não me engano, capítulo 7, que fala sobre o centurião, o servo do centurião, certo? Certo. Então, se a gente parar para pensar, existem duas formas que podem fazer com que nós entendamos o comando do Espírito e sejamos curados em relação àquilo que nós cremos. A primeira, pela palavra liberada, a segunda, pela necessidade do toque. Então, quando nós olhamos o servo do centurião, a Bíblia diz que ele disse assim, você sabe disso, é uma passagem muito conhecida, disse assim, olha, não sou digno de ir debaixo do meu telhado, mas dize-me ao menos uma palavra, e ele lá, o meu servo, será curado. E aí, no decorrer dos versículos, a Bíblia diz que quando eles estavam vindo ao encontro, no caminho eles encontraram, dizendo que ele estava curado, e foi exatamente no mesmo momento em que Jesus liberava a palavra. A Bíblia é clara sobre isso. Já no caso dessa mulher que estava encurvada, ela precisava receber a imposição das mãos. Ela não foi curada quando Jesus liberou a palavra sobre ela. Ela precisava receber a imposição das mãos. Ela estava muito mais ligada ao toque para receber do que captar pela fé dela aquilo que estava sendo lançado como palavra para a vida dela. Então, o que acontece? A responsabilidade de muitas pessoas serem curadas ou não está determinada no vaso, né, que está orando, se assim eu posso dizer, né? No pastor, no ministro, ou alguém que esteja lá impondo as mãos. Não se trata daquela pessoa. Por quê? Porque a falta de fé, muitas vezes, vai dar vazão para coisas não acontecerem. Algumas coisas não vão se manifestar por conta da fé que as pessoas têm em relação àquilo que elas estão vivendo. Só para você ter uma ideia, eu dei um seminário, eu dei um segundo seminário de imersão de fé no interior de São Paulo, né, antes de vir para cá para o Nordeste.
Eu dei um seminário, que esse seminário eu já vou ter o terceiro e já querem fechar o quarto, porque já não tem mais Uau. vaga. E uma das pessoas me procurou assim na hora do intervalo e disse assim: pastor, eu queria falar com o senhor uma coisa. Eu falei: o que aconteceu? Por que que muitas pessoas oraram pelo meu marido e ele não foi curado? E aí eu fiz uma pergunta para ela: olha, eu vou te responder, mas eu preciso que você me responda uma pergunta para eu poder continuar. O que que ele cria e dizia em relação ao processo da enfermidade? Aí ela disse assim: olha, ele dizia que Deus não escutava a oração dele, que ele não tinha tanto ibope com Deus, que escutava mais a minha oração, a esposa dele me falando. E ele chegou a dizer o seguinte: ele disse para mim, a esposa dele me contando, ele disse para mim: ah, eu tô com câncer, eu vou morrer igualzinho meu pai. O que aconteceu? Ele Entendi. morreu. É mesmo, meu Deus. É, mas por que que isso aconteceu? Porque a crença que ele tinha em relação ao que estava acontecendo com ele não era de ser curado. Entendi. Porque se ele tivesse crido para ser curado, a palavra de Deus coloca a nossa boca na resposta e não no problema. Então, o que aconteceu? Ele disse: ah, eu vou morrer igualzinho que meu pai morreu de câncer. E ele estava com câncer, passando pelo processo do câncer. O que aconteceu? Ele morreu exatamente como o pai dele. Por quê? Porque a palavra que ele liberou sobre aquela situação era, de fato, tudo aquilo que ele cria. Por que que eu estou dizendo isso? A Bíblia é muito clara quando Jesus ele adverte ali, num simples exemplo, dos discípulos estarem lavando as mãos ali para comer. Aliás, não lavando as mãos para comer, né? É um costume, uma tradição que eles precisavam lavar as mãos para comer. E quando Jesus disse assim: olha, o que contamina não é o que entra, é o que sai, ele está falando do coração. É por isso que Davi, em Provérbios capítulo 4, lá no versículo 23, ele disse assim: acima de qualquer outra coisa, guardai o teu coração, porque dele provém, porque dele provém, porque dele provém as fontes da vida. Então, tudo que sai da nossa boca é o que já está no nosso coração. E nós precisamos entender tudo que a palavra de Deus nos ensina acerca dessas coisas. Por exemplo, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e versículo 21. Versículo 20 diz: do fruto da boca do homem, ele satisfaz o seu ventre. O que é o ventre? Seu estômago, o âmago da vida. Versículo 21. Pois o poder sobre a vida e sobre a morte está na língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então veja, se a palavra ela tem condições de te levar ao conhecimento da vida e da morte, porque ela tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, o que determina de fato o que você vai ter é aquilo que você crê. Perfeito. É o que você crê. Entendeu? Então, esse é o problema. O problema é que, assim, quando uma palavra está sendo lançada, seja num culto, numa reunião de oração, independentes, eu já vi pessoas recebendo uma palavra ali pessoalmente, né? O pregador liberando uma palavra para a pessoa da frente, e a pessoa 10 filas atrás falando: amém, eu creio também, eu recebo também, eu tomo posse também. Não é que ela estava roubando, e nem com inveja daquele que estava recebendo aquelas declarações. Não é isso. Mas o que aconteceu? Aquela pessoa do fundo cria tanto naquilo que cultos depois ela veio falar, ela deu testemunho, falou assim: lembra quando o homem de Deus estava liberando uma palavra por irmão aqui na frente? Lembro. Tudo aquilo que ele disse aconteceu comigo. Aí a pessoa disse: eu estava naquele culto. Eu criei no meu coração, eu agarrei aquela palavra e eu as recebi. Deixa eu contar uma coisa aqui bem importante, que eu acho que isso vai facilitar a vida de muitos cristãos. A Bíblia nos mostra que fé se pega. Uma palavra de cura, quando alguém está liberando uma palavra, impondo ali as mãos sobre alguém e declarando no nome de Jesus cura, aquilo se pega pela fé, recebe pela fé, não tem jeito. E a Bíblia nos fala isso em Hebreus capítulo 4, versículo 14, lá no final do versículo 14. Ele diz: apeguemo-nos com fé à palavra que nós professamos. Hebreus também capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar naquilo que declaramos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, na verdade, se a Bíblia nos adverte, se o escritor de Hebreus nos adverte, no capítulo 10, no versículo 23, no capítulo 4, no versículo 14, se ele adverte as mesmas coisas que nós devemos apegar,
aquilo que professamos, é porque em algum momento nós corremos o risco de perder. Então, quando alguém declara uma palavra na autoridade do nome de Jesus sobre cura com imposição de mãos, a responsabilidade daquele que está recebendo deve ser em acatar as palavras, em agarrá-las. Porque quando ele agarra, ele está de fato crendo que aquilo vai se cumprir, vai se manifestar e o corpo dele será totalmente tocado por aquilo que está sendo dito. Perfeito, perfeito, Matheus. Para a gente, eu sei que esse é um assunto, muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu mesmo sempre tenho dúvidas a respeito da manifestação do Espírito. E para a gente já ir aqui mais já para o final, eu estou sendo tentado a te fazer uma outra pergunta polêmica também. Porque, olha, não sei se tu ficou sabendo, mas Timothy Keller, um pastor presbiteriano, faleceu há alguns dias atrás, deve ter mais ou menos um mês que ele faleceu. Mais Grande ou homem menos. de Deus, Sim. mais ou menos isso, né? Grande homem de Deus. Não sei se ele cria na continuidade dos dons, mas ele morreu em detrimento de um câncer. Sim. Mas quando você olha para a vida desse cara, você percebe uma manifestação de Deus muito grande, né? Pela igreja que ele construiu, o legado que ele construiu. Talvez não tem como dizer que um homem daquele não tinha fé. Sim, sim. Mas alguém pode alegar assim, ele faleceu porque ele de repente não cria na continuidade dos dons, né? Ele era um cessacionista. Mas se a gente também for para o outro lado, aí a gente pode encontrar homens que criam nisso, mas também que tiveram alguma enfermidade e faleceram em decorrência daquela enfermidade. Vai, me fugiu o nome dele aqui agora, que tem um livro, Saqueando o Inferno. Ele foi fazer cruzadas na África, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Que o Daniel Kolenda foi o sucessor dele, esqueci o nome. Ei, Luquinhas. Sim, o Billy Graham, pô. Rei Ed Bonker, pronto, Reinhard Bom, lembrei. desculpa. Reinhard Bom, Isso. isso. Reinhard Bom. E a morte dele foi em decorrência de uma enfermidade. Rapaz, e aquele Sim, homem ministrava cura, era absurdo, né? Absurdo, perna sim. crescendo, né? Gente ressuscitando, aquela coisa toda. E como que o meu amigo enxergar isso? Ele cria, mas será que não aprove Deus querer levá-lo? Não curá-lo ali da enfermidade, mas de repente levá-lo. Eu não sei, eu queria que tu dissesse aí o teu parecer sobre. Cara, Paulo fala uma coisa interessante em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Ele fala o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus que está nas profundezas de Deus. O que acontece? Você sabe que essa é uma das perguntas que mais ganham, né, no ranking daquilo que eu escuto. E quando nós falamos aqui aquilo que o apóstolo Paulo está tratando sobre essa pergunta, nós não temos condições de trazer uma resposta completamente concreta em relação a algo pessoal. Por quê? Quando Paulo fala aqui, ele faz essa pergunta: quem sabe as coisas do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus, que até as suas profundezas de Deus. Agora, o que eu acho? Nós não temos como saber por que que não se manifestou. Nós não temos como saber. Por que que nós não temos como saber? Porque, às vezes, já aconteceu uma situação que eu vou contar aqui, muito, mas muito, muito inusitada. Uma certa vez, né, uma mulher teve um AVC e nós chegou esse pedido de oração para nós começamos a declarar cura sobre ela no nome de Jesus e ela chegou a falecer no hospital. Quando chegou até nós essa ocorrência, nós fomos, oramos, né, na autoridade do nome de Jesus. O que aconteceu? Ela, pum, abriu os olhos, acordou e ressuscitou. Ah, Nessa que ela acordou e ressuscitou, ela disse assim: quem mandou vocês me trazerem de volta? Eu não estava aqui. É sério. uau! É sério. É sério.
É sério. Uau. Eu só não posso citar o nome aqui, né? Porque seria incoerente, né? Por Aham. conta da família. Mas quando nós passamos por essa situação, ela disse em claras e boas palavras: não, 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 eu não quero ficar aqui, eu quero ficar lá. Eu estava lá, é sério. Parece uma coisa aqui bem engraçada, mas Sim. assim que ela acordou, que ela ela ressuscitou indignada. Uau. É E sério. agora, Eu, Matheus, olha, não dá para negar que ir do lado de lá é muito melhor do que do lado de cá. Bem melhor, eu acho bem melhor. Por tudo que o apóstolo, né? Nós deduzimos que o apóstolo Paulo, quando cita lá, né? Sobre o terceiro céu, conheço alguém, é claro, eu que ele está falando dele Uhum. mesmo, Sim. né? Penso eu que ele está falando dele mesmo. Porque é de fato incomparável. Nós sabemos por informações que a Bíblia nos dá, e nós sabemos que de fato é incomparável. Mas nesse dia, eu sou a real prova da indignação. Eu nunca vi, vou ser bem sincero, foi a primeira vez que eu vi alguém que foi ressuscitado E e, não gostou. e não gostou. E não gostou. Sério, é sério. Quando aquela pessoa acordou, falou assim: não, 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 não. Eu não quero ficar aqui. Eu vi como é que é lá. Eu quero ficar com o meu Uau. Senhor. O que Nossa. aconteceu? Nós soltamos ali, né? Abrimos mão de tudo aqui e falou assim: olha, então seja feito a tua vontade. Seja feito conforme você crê. Ela apagou novamente e foi embora de vez. É mesmo? Uau. Sério. Sério. Uau. Isso foi uma experiência que nós tivemos, pessoalmente, pessoalmente. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm casos como esse. Então, assim, eu estou te respondendo essa pergunta, que eu não sei falar sobre o que aconteceu pessoalmente com esses homens de Deus, Sim. né? Tanto com o Rei Hardbonk como o Keller, né? Eu não posso afirmar, até porque quando o apóstolo Paulo fala quem sabe as coisas do homem, do próprio homem, a não ser o próprio Espírito do homem que nele está, ou seja, eu não posso saber, a não ser que Deus revele, né? Mas eu não acredito que haja, como que se fala assim, benefício em Deus me revelar, olha, eu estou te revelando ou ele revelar a alguém que ele morreu por isso, por aquilo, porque ele Sei. desejou, não tem proveito Entendi. isso. Não vai ter proveito, sabe? Mas o que eu digo é o seguinte: quando eu passei por uma situação como essa, dando comando para que aquela pessoa ressuscitasse, porque a família queria, obviamente, quando ela Sim. acordou indignada, falou: não, não quero ficar aqui não. Não quero, eu quero ficar lá. Eu vi lá, eu estava lá, eu vi lá. Quem mandou me trazer de Uau. volta? E ela voltou. Então, o que Perfeito. acontece? Tem casos que a gente não sabe como essa pergunta, eu não sei, você não sabe, e acredito que do mundo inteiro se perguntou isso. Mas a gente não sabe se a pessoa, no íntimo do seu ser, do seu coração ali, não disse: Senhor, eu já completei, eu não quero mais ficar aqui. Sim. Eu Perfeito. desejo estar com o Senhor. Perfeito. Entende? É, Então, às vezes é Timothy uma escolha Keller. que a própria pessoa fez. Entendi. Entendi. Pode ser uma escolha dela. Timothy Keller Exato, disse isso, né? Suas exato. últimas palavras foram isso. Olha, eu estou pronto para voltar para casa. Pronto, então. Me deixa aí. Ele mesmo já deixou a deixa aí, né, em relação a isso. Ele já deu essa Aham. deixa, né? Porque assim, uma declaração como essa, de falar assim: eu já estou pronto para voltar para casa, cara, é muito assertiva. É uma decisão, Aham. cara, é algo que você fala assim: cara, eu sei, em outras palavras, eu sei o que vai ser daqui a alguns instantes, daqui a alguns dias, eu já sei o que vai ser. Então, Perfeito. eu entendo que às Perfeito. vezes as pessoas já estão prontas para isso mesmo, nem não estou dizendo todas, né? Mas eu Sim. acredito que em casos como esse ele já sabia. Isso aconteceu com o apóstolo do nosso ministério. Ele já sabia que ele ia para o Senhor, ele já tinha passado a Aham. sucessão hoje para o nosso apóstolo, que é o apóstolo Guto, né? Ele já tinha Sim. passado. Ele em vida disse: olha, a partir de hoje o apóstolo de vocês é Guto. E ele estava vivo. E ele disse: o Senhor falou, ele falou bem assim, tem vídeos falando: o Senhor falou comigo. O que aconteceu? Tempos depois ele foi embora. Então Entendi. tem coisas que as pessoas, em Muito casos bom. como esse, as pessoas percebem, sabem, e às vezes a gente questiona, porque a gente não sabe de Sim, fato porque a gente o que entendi. aconteceu dentro da pessoa, né? Perfeito, perfeito. É,
E Matheus, para a gente ir já para o final agora, finalizar, a gente passou por algo aqui na nossa igreja local. A gente tem uma família que é de uma outra cidade aqui, bem próximo, mas que congrega com a gente. Eles levam mais ou menos 40 minutos, né, para vir para cá no final de semana congregar conosco. E lá tem um grupo pequeno, que acho que meu amigo conhece como célula, a gente chama de GC aqui. Sim. E um parente dessa família, um menino de 14 anos, estava com câncer, e o câncer já tinha se espalhado pelo corpo todo. E o pastor Ribinho entrou em contato porque a família queria que ele orasse, né? Que ele orasse, tivesse um tempo de conversa com eles. E o pastor Ribinho ligou, eles conversaram, tudo, falou com o menino. Perfeito. Depois, eles tiveram uma outra conversa quando o menino faleceu. Ele acabou falecendo, mas ela contou uma história, marcou todo mundo aqui. Porque já nos seus últimos momentos de vida, ele apagou. E tinha alguns sinais vitais ainda no corpo, mas ele tinha apagado. E ela ficava chamando o menino, orando, filho, volta para a mamãe e tal. E o menino não voltava. A avó do menino chegou, fez um carinho na cabeça do menino, o menino voltou de novo. E a mãe, naquela coisa assim né, como se tivesse um pouquinho de ciúmes, falou assim, filho, eu não entendo. Eu fiquei aqui horas orando, pedindo para você voltar e você não voltou. E veio sua avó, só encostou em você e você voltou. E ele disse assim, mãe, eu não sei te explicar, eu ouvi a sua voz, mas eu não conseguia voltar. Quando a avó triscou em mim, eu voltei, mas eu também não sei explicar. Mas eu quero lhe pedir uma coisa. Da próxima vez que eu apagar, mãe, não me chama mais. Porque, olha, chega e me arrepio, cara. Porque você, mãe, não tem ideia do quanto é bom estar do lado de lá. Não me chama mais. E aí, claro, mãe, não, meu filho, eu vou chamar sim, chorando, aquela coisa toda. Mas o menino já tinha certeza que ele queria estar do lado de lá. E aí, Matheus, talvez não tinha oração nenhuma que trouxesse esse menino de volta, né? Situação nenhuma que trouxesse aquele menino à volta. Havia um desejo tão grande de estar do lado de lá que foi o que aconteceu horas depois, né? Então marcou muito isso, né? Então, e essa tua fala ajudou a gente a compreender mais um pouco de entender como é que homens que creem que em cura acabam morrendo em detrimento de uma enfermidade, talvez seja isso mesmo, essa vontade de voltar para casa, de estar com Jesus, já ter cooperado com o que elas creem que eram para ter cooperado aqui nessa terra e foram para casa, voltaram para casa, foram para a eternidade. E meu amigo, eu gostaria de te agradecer, obrigado. Conversar contigo é sempre uma injeção de fé. A gente sai crendo mais, né, com vontade de impor as mãos nos enfermos, de orar, de buscar, de ter essa vida no sobrenatural. Então, obrigado mesmo, mais uma vez, por nos ajudar nisso. E que Deus continue te abençoando, te usando muito para a glória dele. Tua esposa, né? Ainda não conheci ela pessoalmente, mas a gente se falou algumas vezes por telefone, quando a gente faz essas ligações aí por vídeo, né, para conversar, tive a oportunidade de conhecê-la. Então que Deus abençoe vocês muito e Amém. obrigado, mano, obrigado. Eu que agradeço, pelo amor de Deus. Para mim é sempre um privilégio, né? Acho que falar da palavra de Deus, né, ter esse momento, esse contato, nessa comunhão em relação à palavra de Deus é muito importante, né? Até porque isso proporciona vida para nós, né? Então, eu de fato sou grato a Deus pela sua vida, né? Pela amizade que nós temos, que é uma amizade de longa data. Acho que já fizemos alguns Sim, eventos juntos, né? sim. E graças a Deus sempre entre nós, sempre a honra, a glória sempre foi dada a Jesus Cristo. Amém. E para mim é uma honra poder estar aqui, de verdade. Eu que quero te agradecer a todos que estão envolvidos nesse podcast, né? Para nós é uma grande alegria poder compartilhar nesse tempo. Amém. Então, minha gratidão a Amém. vocês. Amém, mano. Obrigado e nos vemos aí na próxima. Tamo Seja juntos. presencial ou por aqui de novo, né? Amém. Amém, mano. Estamos crendo aí.
vamos estar juntos daqui a um tempo, em nome de Jesus. Amém, mano, amém. É isso aí. Valeu. Obrigado, Tamo Matheus. junto. Um abraço. Deus abençoe.